A esposa do meu filho envenenou meu chá, mas eu troquei as xícaras. Quando ela não estava olhando, o chá de jasmim fumegava entre nós, enquanto minha nora, Sônia, sorria aquele sorriso ensaiado dela, aquele que nunca chegava aos olhos, enquanto empurrava a delicada xícara de porcelana em minha direção, através da minha própria mesa da cozinha. Beba tudo, mãe, ela disse, com a voz melosa de falsa preocupação. Vai ajudar com aquelas tonturas que você tem tido. As tonturas que ela vinha causando há 3 meses, com o que quer que estivesse colocando na minha comida. Mas hoje era diferente. Hoje, enquanto ela estava distraída por uma mensagem do meu filho, Ricardo, eu troquei nossas xícaras. 20 minutos depois, era ela quem estava sendo levada em uma maca, e eu quem estava ligando para o 190 com lágrimas nos olhos, interpretando a velha confusa e assustada com perfeição. Se você está assistindo a isso, se inscreva e me diga de onde está assistindo. Deixe-me voltar atrás e contar como uma bibliotecária aposentada de 71 anos acabou em um jogo de xadrez de vida ou morte com a própria família. 6 meses atrás, eu estava vivendo o que eu pensava ser uma vida abençoada na minha casa, de 4 quartos no bairro do Morumbi. A casa que meu marido, Chico, e eu tínhamos terminado de pagar 15 anos antes de ele morrer. Eu tinha 5 milhões de reais em economias e investimentos. Uma aposentadoria que cobria minhas despesas, e o que eu acreditava serem relacionamentos amorosos com meus 2 filhos, Ricardo e Eduardo. A questão é que, ao envelhecer, as pessoas começam a te tratar como se você fosse feita de vidro, como se seu cérebro virasse mingau no momento em que você começa a receber o INSS. Elas falam mais alto, explicam as coisas 2 vezes e trocam aqueles olhares quando pensam que você não está vendo. Mas eu estava vendo. Eu estava observando há meses, enquanto as coisas começavam a desaparecer da minha casa. Primeiro, eram coisas pequenas. As abotoaduras do Chico, o colar de pérolas da minha mãe. Então, documentos importantes começaram a sumir do meu arquivo. A escritura da casa, meus extratos de investimento, a cópia original do meu testamento. Era uma terça-feira de manhã em março, quando eu percebi pela primeira vez que algo estava errado com meu chá. Eu estava tomando café da manhã com a Sônia, algo que tínhamos começado a fazer uma vez por semana depois que ela largou o emprego na agência de marketing. Para passar mais tempo com a família, ela tinha dito. Eu achei doce. Meu Deus, eu era ingênua. O chá tinha um gosto diferente, metálico, com um gosto residual que persistia. Em 1 hora, eu estava tonta, desorientada, tropeçando nas paredes. Sônia estava lá para me amparar, para me guiar até o sofá, para ligar para o Ricardo com a voz cheia de preocupação. Ela está piorando, eu a ouvi sussurrar no telefone. Precisamos nos apressar. Foi aí que eu comecei a prestar atenção. Atenção de verdade. O tipo que eu costumava reservar para catalogar livros raros e pegar adolescentes tentando contrabandear materiais impróprios pela mesa de check-out. Comecei a despejar meu chá no vaso da samambaia quando Sônia não estava olhando. Aquela pobre planta morreu em 2 semanas. Instalei uma pequena câmera que encomendei online, escondida em uma coruja decorativa na prateleira da cozinha. Comecei a gravar conversas no meu celular. O que eu descobri fez meu sangue gelar. Não era só a Sônia. Era o Ricardo também. E o Eduardo. E a esposa do Eduardo, Fernanda. Todos estavam envolvidos. 37 anos criando o Ricardo, ensinando-o a andar de bicicleta, ficando acordada a noite toda quando ele tinha febre, pagando a faculdade dele, o casamento dele, ajudando com a entrada da casa dele. E era nisso que dava. Eles tinham um plano, meticulosamente orquestrado. Sônia me envenenaria lentamente, fazendo parecer que eu estava com demência. Eles já estavam dizendo para as pessoas na cidade que eu estava mostrando sinais, esquecendo as coisas, confusa, paranoica. Ricardo tinha ido ver advogados sobre procuração. Eduardo estava em contato com um incorporador imobiliário sobre minha casa. Aparentemente, o terreno sozinho valia 4 milhões de reais agora. O pior? Eles tinham envolvido meus netos. Minha doce Mariana, com apenas 16 anos, estava sendo informada de que a vovó estava doente e perigosa.
Eles a convenceram de que eu havia ameaçado a Sônia, que eu estava perdendo a cabeça. Meu neto Pedrinho, com apenas 12 anos, havia sido instruído a não me visitar mais sozinho. A vovó pode te machucar sem querer, eles disseram a ele. Usar meus próprios netos como armas. Foi aí que eu soube que as luvas tinham que sair. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Eles se esqueceram de que eu passei 40 anos como bibliotecária de pesquisa, que eu sabia como encontrar informações, como documentar tudo, como construir um caso hermético. Eles se esqueceram de que eu cresci pobre na muca, que eu lutei por tudo o que tinha. Eles se esqueceram de que antes de eu ser a mãe deles, a sogra deles, a avó deles, eu era Maria Helena, e eu tinha sobrevivido a coisas muito piores do que o plano de assassinato amador deles. Comecei minha contraofensiva lentamente. Primeiro, movi meu dinheiro. Não tudo de uma vez. Isso teria levantado alarmes. Mas aos poucos, transferi fundos para contas que eles não conheciam. Liquidei alguns investimentos e comprei moedas de ouro, que guardei em um cofre em um banco em outra cidade, sob meu nome de solteira. Fiz cópias de todos os documentos que pude encontrar, incluindo aqueles que eles pensavam que tinham roubado. Na verdade, eu havia dado a eles iscas enquanto mantinha os originais em um cofre escondido atrás de um painel falso no porão. Um cofre que Chico havia instalado 30 anos atrás e que até eu havia esquecido até precisar dele. Então comecei a construir minha aliança. Uma coisa engraçada sobre ser uma velha. Somos invisíveis para a maioria das pessoas, mas nos vemos. Minha vizinha, Dona Rosa, com 78 anos e esperta como um raio, havia notado que as visitas de Sônia coincidiam com meus dias ruins. O carteiro, seu Jorge, mencionou que Ricardo estava interceptando minha correspondência. O farmacêutico, doutor Kumar, achou estranho que Sônia estivesse perguntando sobre medicamentos que aumentam a confusão em idosos. Pouco a pouco, construí uma rede de pessoas que estavam observando, documentando, prontas para testemunhar, se necessário. 3 semanas após o início da minha investigação, fiz uma descoberta chocante. Sônia não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro não era Sônia Mitchell, era Sônia Braga, e ela tinha um histórico. 2 parentes idosos anteriores haviam morrido em circunstâncias suspeitas, deixando-lhe heranças significativas. Ela era uma profissional, uma viúva negra especializada em abuso de idosos. E meu filho, meu Ricardo, sabia. Ele sabia e a trouxe para nossa família de qualquer maneira, como trazer uma víbora para um ninho de coelhos. Eu o confrontei. Não diretamente, isso teria sido estúpido. Mas eu o testei. Eu disse a ele que estava pensando em mudar meu testamento, deixando mais para a caridade. A reação dele me disse tudo. O pânico em seus olhos, rapidamente encoberto. A ligação telefônica imediata para Sônia. A reunião de família que foi convocada naquela mesma noite, que eu soube apenas porque havia plantado um dispositivo de escuta no carro do Ricardo. Obrigada, Magazine Luiza, por tornar o equipamento de espionagem tão acessível para idosos. Ela sabe, Sônia disse na gravação. Precisamos acelerar o cronograma. De quanta aceleração estamos falando? Eduardo perguntou. Este fim de semana. Vamos aumentar a dose, fazer parecer um derrame. Eles estavam planejando me matar em 4 dias. Sangue é mais espesso que água, mas aparentemente não mais espesso que dinheiro. Eu tinha 4 dias para salvar minha própria vida e destruir a deles. Desafio aceito. Na quinta-feira de manhã, liguei para minha advogada. Não a advogada da família. Ela provavelmente estava envolvida também. Liguei para a doutora Marta Volkov, uma pitbull de uma advogada que eu encontrei através da Dona Rosa, que a havia usado para destruir seu genro em uma batalha pela custódia. Dei a Marta tudo: gravações, documentos, evidências do envenenamento, a verdadeira identidade de Sônia. Ela ouviu por 3 horas, anotando, sua expressão ficando mais sombria a cada revelação. Maria Helena, ela disse quando terminei. Isso é tentativa de homicídio. Precisamos ir à polícia. Ainda não, eu disse. Eu quero que eles se enforquem.
Eu quero que seja hermético. Você pode me ajudar? Ela sorriu, uma predadora reconhecendo outra predadora. Ah, querida, isso vai ser divertido. Na sexta-feira, eu me fiz de doente. Mais doente do que nunca. Deixei Sônia me ver tropeçar, deixei ela me apoiar até o sofá. Murmurei incoerentemente sobre ver Chico, sobre querer ir para casa, mesmo estando em casa. Observei ela trocar olhares satisfeitos com Ricardo. Ouvi ela ao telefone com alguém dizendo: quase lá, até domingo, tudo terá acabado. Sábado foi o dia do grande jantar em família. Todos estariam lá: Ricardo, Sônia, Eduardo, Fernanda, até as crianças. Sônia insistiu em fazer o chá especial dela para mim. Aquele com sedativos suficientes para derrubar um cavalo, de acordo com os testes que eu tinha feito em amostras anteriores. Esta era para ser minha última refeição. A dosagem que ela estava planejando causaria insuficiência respiratória em horas. Eles me encontrariam morta na minha cama no domingo de manhã, e todos diriam como era triste, mas não surpreendente, dado o quão confusa eu estava ultimamente. Mas eis o que eles não sabiam. Marta tinha estado ocupada. Ela tinha conseguido que um juiz emitisse um mandado lacrado. A polícia estava pronta para agir. Dr. Kumar concordou em testemunhar sobre as perguntas suspeitas de Sônia. Seu Jorge havia documentado o roubo de correspondência. Dona Rosa tinha fotografias de Sônia entrando na minha casa em dias em que eu não estava em casa, usando uma chave que eu nunca havia dado a ela. E eu tinha vídeo de Sônia colocando algo no meu chá, claro como o dia, de 3 ângulos diferentes, graças à minha crescente coleção de câmeras escondidas. O jantar foi perfeito. Desempenhei meu papel perfeitamente. A velha confusa feliz por ter sua família por perto. Até deixei um pouco de baba escapar do canto da minha boca. Teatro amador dos meus tempos de faculdade finalmente valendo a pena. Sônia estava solícita, cortando minha carne, limpando meu rosto. A nora dedicada cuidando de sua sogra em declínio. As crianças pareciam desconfortáveis, mas tinham sido bem treinadas. Elas me abraçaram cuidadosamente ao se despedirem, como se eu pudesse quebrar ou morder. E então veio a cerimônia do chá. Sônia fez disso uma produção, falando sobre como era uma mistura especial que ela tinha conseguido de um herbalista chinês, como isso me ajudaria a dormir, ajudaria com a confusão. Ela o serviu cuidadosamente, mexendo com mel, garantindo que todos a vissem fazendo isso. O assassinato perfeito, testemunhado por toda a família que testemunharia que Sônia não tinha sido nada além de amorosa. "Deixe-me pegar uma almofada para você, mãe", ela disse, levantando-se para pegar uma na sala de estar. Foi aí que eu troquei as xícaras. Levou 12 minutos para as drogas atingirem o sistema dela. Ela começou a arrastar as palavras no meio da frase. Então a confusão a atingiu. Então a insuficiência respiratória. Ricardo estava em pânico, ligando para o 190, e eu estava bem ali com ele, interpretando a velha confusa que não entendia o que estava acontecendo. Ela estava bem, eu continuava dizendo. Ela estava tão bem. O que há de errado com a Sônia? Os paramédicos chegaram em 8 minutos. A polícia chegou em 12. O detetive Moraes, que havia sido informado por Marta, assumiu o controle da cena. Ele estava muito interessado no chá. Muito interessado em testar ambas as xícaras. Muito interessado em como Sônia o havia preparado, quem havia bebido o quê. "Dona Maria Helena", ele disse gentilmente, "precisamos testar seu sangue também, para garantir que você está bem. O exame de sangue mostraria meses de envenenamento. O chá mostraria sedativos suficientes para me matar. O sangue de Sônia mostraria que ela havia ingerido seu próprio veneno. E as câmeras escondidas mostrariam tudo, incluindo a troca que eu havia feito, o que provaria legítima defesa. Mas essa nem é a pior parte para eles. Enquanto eles estavam no hospital com Sônia, enquanto a polícia estava interrogando todos, Marta estava executando os documentos legais que eu havia assinado. A casa estava sendo transferida para um fundo que beneficiava apenas meus netos, acessível apenas quando eles completassem 25 anos. Meu dinheiro estava sendo distribuído para várias instituições de caridade, com disposições inflexíveis que impediam quaisquer contestações. E a melhor parte? Eu tinha guardado o suficiente,
R$ 1 milhão para comprar um bom apartamento em Copacabana e viver meus anos restantes com conforto, longe de todos eles. Sônia sobreviveu, mal. Os médicos disseram que mais alguns minutos e ela teria ido. Ela foi presa em sua cama de hospital, acusada de tentativa de homicídio, abuso de idosos, fraude e uma série de outros crimes que a colocariam atrás das grades por 20 anos, no mínimo. Quando eles rodaram suas impressões digitais, encontraram os outros 2 casos, ambas mortes suspeitas que estavam sendo reabertas. Ricardo foi preso 2 dias depois. As gravações foram condenatórias. Eduardo e Fernanda fizeram acordos de delação premiada, testemunhando contra Ricardo e Sônia em troca de sentenças reduzidas. Eles ainda cumpririam pena, mais menos. 5 anos, talvez 3 com bom comportamento. Tempo suficiente para perder tudo o que haviam conquistado. A casa deles, suas economias, suas reputações, tudo perdido, gasto em honorários advocatícios. A parte mais difícil foram os netos. Mariana e Pedrinho ficaram devastados, seu mundo virado de cabeça para baixo. Mas eu tinha planejado para isso também. Eu havia criado fundos de terapia para ambos, garantido que eles tivessem bons tutores em minha prima Lúcia e seu marido. Escrevi cartas para eles, para serem abertas quando completassem 18 anos, explicando tudo, dizendo-lhes que às vezes as pessoas que deveriam nos amar são as que mais nos machucam, mas isso não significa que não sejam dignas de amor. Mudei-me para Copacabana 2 meses depois. A investigação estava em andamento, mas eu estava livre para ir, livre para recomeçar aos 71 anos, o que parece insano, mas parecia libertação. Encontrei um bom apartamento de 2 quartos com vista para o mar, entrei para um clube do livro, comecei a fazer aulas de samba. Acontece que existe toda uma comunidade de pessoas que recomeçaram tarde na vida. Nós nos chamamos de Clube da Fênix, ressuscitados das cinzas de nossas vidas anteriores. Dona Rosa me visita às vezes. Ela diz que a casa velha parece vazia agora, comprada por uma família jovem que não conhece sua história. O jardim que cuidei por 30 anos está tomado pelo mato. A cozinha onde eu assava biscoitos para netos que mais tarde ajudariam a planejar meu assassinato foi renovada. É como se eu nunca tivesse morado lá, e de alguma forma isso é perfeito. Recebi uma carta de Ricardo na semana passada. Ele está em uma prisão federal agora. Estará pelos próximos 15 anos. A carta estava cheia de desculpas, explicações, justificativas. Ele culpou Sônia. Disse que ela o manipulou, que a dívida do fracasso de seu negócio o deixou desesperado. Ele disse que nunca quis que chegasse tão longe. Eu não respondi. Qual seria o sentido? 37 anos sendo mãe dele. E ele escolheu dinheiro em vez da minha vida. Não há como voltar atrás disso. Eduardo escreve também, ocasionalmente. Suas cartas são diferentes, mais curtas, mais honestas. Ele diz que pensa naquela noite todos os dias, sobre como Sônia parecia quando as drogas a atingiram, como poderia ter sido eu. Ele diz que Fernanda o deixou, levou as crianças, voltou para Minas Gerais. Ele diz que entende se eu nunca o perdoar. Menino esperto, eu não vou. Mas a questão é que a vingança não é tão doce quanto dizem. É necessária, às vezes, como quimioterapia para o câncer, mas deixa você oco depois. Salvei minha própria vida, protegi meus bens, garanti o futuro dos meus netos e levei criminosos à justiça. Por qualquer medida, eu venci. Mas perdi meus filhos no processo. Perdi a ilusão de que família significa algo sagrado. Perdi a crença ingênua de que o amor é mais forte que a ganância. Na minha idade, você pensaria que eu teria aprendido antes que as pessoas são capazes de qualquer coisa. Mas eu tinha tido sorte antes. Chico tinha sido um bom homem, fiel e gentil até que o câncer o levasse. Meus pais, imigrantes que trabalharam até a exaustão, me mostraram como era o sacrifício real. Eu tinha vivido em uma bolha de decência, suponho, e foi preciso quase ser assassinada para estourá-la. As outras mulheres do Clube da Fênix têm histórias semelhantes. A filha de Patrícia a internou para roubar sua casa. O sobrinho de Joana drenou suas contas bancárias enquanto ela se recuperava de uma cirurgia.
Somos todas sobreviventes da mesma guerra, aquela em que seu próprio sangue se torna seu inimigo, onde as pessoas por quem você morreria são as que estão tentando te matar. Não falamos muito sobre isso, mas nos entendemos. Todas nós trocamos as xícaras, metaforicamente falando. Às vezes caminho pela praia de manhã cedo, quando o sol está apenas nascendo e o mundo parece novo. Penso em Sônia, na prisão agora, provavelmente aplicando o mesmo golpe em outras presidiárias, porque leopardos não mudam suas manchas. Penso em Ricardo, se ele fica acordado à noite revivendo aquele jantar, imaginando como sua velha mãe o enganou. Penso nos netos, espero que estejam se curando, espero que entendam um dia que eu fiz o que tinha que fazer. O engraçado é que estou mais feliz agora do que estava antes. Não feliz, exatamente, mas livre. Livre da performance exaustiva de ser a mãe perfeita, a avó adorável, a velha doce que todos esperavam que eu fosse. Eu sou apenas Maria Helena agora. Eu leio livros sem culpa, como sorvete no jantar se eu quiser, danço samba com o Rafael do clube, sem me preocupar com o que os outros pensam. Há algo libertador em perder tudo e sobreviver a isso. As pessoas me perguntam às vezes, aquelas que conhecem minha história, se eu me arrependo de alguma coisa. Eu faria algo diferente? Talvez eu devesse ter visto os sinais antes. Talvez eu devesse tê-los confrontado diretamente, dado a eles a chance de recuar. Talvez eu devesse simplesmente ter desaparecido uma noite, deixado tudo para eles e me salvado do trauma. Mas não. Eles precisavam enfrentar as consequências. Sônia precisava ser impedida antes que ela matasse outra pessoa. Meus filhos precisavam aprender que as ações têm ramificações. E eu precisava provar a mim mesma que eu não era apenas uma velha indefesa, esperando para ser descartada como lixo. O julgamento é no próximo mês. Terei que voar de volta para São Paulo, enfrentá-los todos no tribunal, testemunhar sobre aquela noite. Marta diz que meu testemunho será a pá de cal, que nenhum júri absolverá depois de ouvir como uma mãe teve que envenenar sua nora em legítima defesa para salvar sua própria vida. A mídia está chamando isso de o assassinato da festa do chá. O que seria engraçado se não fosse minha vida que eles estivessem sensacionalizando. Mas sabe de uma coisa? Eu vou. Vou sentar naquele banco de testemunhas, 71 anos, cabelos grisalhos, voz suave, e vou contar a verdade sobre como minha família tentou me assassinar por dinheiro. Vou olhar meus filhos nos olhos e lembrá-los de todas as festas de aniversário, todas as manhãs de Natal, todas as vezes que eu os defendi, lutei por eles, amei-os com tudo o que tinha. E então vou dizer ao júri como eles se sentaram à minha mesa, comendo comida que eu havia cozinhado, enquanto planejavam minha morte. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Eles se esqueceram de que eu sobrevivi à pobreza, à discriminação, à perda e a 40 anos de guerra burocrática no sistema bibliotecário. Eles se esqueceram de que a idade traz sabedoria junto com as rugas, que uma vida inteira observando as pessoas te diz quem elas realmente são, que subestimar alguém por causa de sua idade é o tipo de erro que te leva para uma prisão federal. O promotor diz que é um caso claro e direto. As evidências são esmagadoras. Os crimes anteriores de Sônia selam seu destino. As gravações enterram Ricardo. Os acordos de delação premiada garantem a culpa de Eduardo e Fernanda. Mas eu sei mais do que contar com a galinha antes de nascer o ovo. Aprendi que a vida pode te surpreender até o fim, que as pessoas em quem você confia podem te trair e que, às vezes, a única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Então, estou me preparando para o julgamento, como uma vez me preparei para as reuniões do conselho da biblioteca, meticulosamente, completamente, com planos de backup para meus planos de backup. Tenho cópias de tudo em 3 locais diferentes. Tenho testemunhas alinhadas. Tenho minha história certa. Não que eu precise manter nada certo quando a verdade é mais condenatória do que qualquer mentira poderia ser. As pessoas dizem que sou corajosa. As mulheres do Clube da Fênix me chamam de heroína. Dona Rosa diz que eu deveria escrever um livro, mas não me sinto corajosa. Eu me sinto cansada. Cansada de ser traída, cansada de lutar, cansada de ter que provar meu valor, minha inteligência, meu direito de existir. Mas também sou teimosa demais para desistir.
Talvez seja isso que eles realmente subestimaram. Não minha inteligência ou meus recursos, mas minha pura teimosia nascida no Brás. Penso em Chico às vezes, imagino o que ele pensaria de tudo isso. Ele sempre disse que eu era mais durona do que parecia, que por baixo do exterior de bibliotecária havia uma lutadora de rua. Você pode tirar a garota do Brás, ele dizia, mas você não pode tirar o Brás da garota. Ele estava certo. Quando pressionada contra a parede, eu não desmoronei. Eu revidei com tudo o que tinha. A verdade é que troquei mais do que apenas xícaras naquela noite. Eu troquei de vítima para sobrevivente, de presa para predadora, do papel que eles me atribuíram para o que eu escolhi para mim mesma. E embora eu deseje que não tivesse sido necessário, embora eu lamente pela família que eu pensei que tinha, eu não me arrependo. Como eu poderia? Estou viva porque me recusei a beber o chá que eles me serviram. Amanhã faz 6 meses daquele jantar. 6 meses desde que vi Sônia beber seu próprio veneno. 6 meses desde que meus filhos foram presos. 6 meses de liberdade, de cura, de construção de uma nova vida sobre as cinzas da antiga. O Clube da Fênix está fazendo uma festa, o aniversário de Patrícia. Vamos beber vinho, que servimos nós mesmas, comer comida baiana, dançar músicas que nos fazem sentir jovens. Vamos celebrar estarmos vivas, estarmos livres, sermos nós mesmas sem desculpas. E quando novos membros se juntarem, com olhos fundos e traídos, vamos dizer a eles o que estou dizendo a você agora. Você é mais forte do que pensa. A idade não é fraqueza. A experiência é poder. E às vezes, quando alguém te serve chá envenenado, a única coisa a fazer é trocar as xícaras e deixá-los beber profundamente de sua própria bebida amarga. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Eles estavam errados sobre a parte indefesa, errados sobre a parte velha e definitivamente errados sobre a parte mulher. Eu sou uma sobrevivente e tenho as xícaras trocadas para provar isso. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.